Olá, meus queridos amigos da Casa do Caminho, mais uma vez nos reunindo através desse canal tão importante para nós, que nos sustentou, que nos cuidou nesse período em que estivemos mais afastados. Então nós agradecemos muito a Jesus, a nosso querido Dr. Herma, esse mentor tão amoroso da nossa casa, que nos cuida diuturnamente, que sempre nos ampara. E nós agradecemos mesmo a possibilidade de estarmos falando mais uma vez sobre o Evangelho de Jesus, particularmente nesse mês de dezembro, onde todas as pessoas no planeta Terra recebem essa vibração, esse amor incondicional de Jesus de uma forma mais intensa, mais forte, mais vibrante, tocando os corações. Então, que esse estudo de hoje possa realmente atingir o seu objetivo no sentido de nos colocar mais próximos, cada vez mais, desse Mestre tão amado, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E o nosso estudo de hoje é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não saiba a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita. E é um capítulo muito bonito e nós vamos tratar do item 9 ao item 13 sobre as instruções dos espíritos, aonde eles vêm amorosamente, firmemente, de uma maneira muito veemente, nos falar sobre a caridade, nos especificar sobre essa virtude que todos nós iremos alcançar, mas que muitas vezes nós buscamos e pouco nós compreendemos na sua essência. Então vamos falar um pouco sobre a caridade material e a caridade moral, né? Trazida por uma explicação trazida pela nossa irmã Rosália, desculpe. Tem São Vicente de Paulo falando também, tem um espírito protetor, enfim, vários espíritos de escola nos orientando nesse caminho do bem. E nós começamos com a primeira explicação sobre caridade material e caridade moral. A caridade material ela é mais fácil de entendimento para nós, até porque, por vivermos no mundo material, as nossas necessidades primárias elas afloram muito facilmente. Então, se nós estamos confortáveis materialmente, nós não nos damos muito conta dessa necessidade da materialidade. Quando nós transitamos pela outra posição da dificuldade, da falta, da ausência, aí sim nós percebemos e colocamos o nosso olhar sobre aqueles que são necessitados desde o momento que nascem, às vezes passam toda a encarnação precisando, sendo os mendigos da vida, né? Então essa caridade material ela é necessária sim, ela é importantíssima sim. Nós acabamos de ter a distribuição das cestas de Natal da nossa Casa do Caminho e a recomendação da espiritualidade do Dr. Herme e da equipe é que fosse reforçada essa cesta material, porque a necessidade tinha aumentado muito e isso faz o que com as pessoas quando elas estão submetidas no mundo material? Elas não conseguem caminhar na sua jornada com fome, com frio, com o estômago gritando, digamos assim, pelo alimento. Então, nós somos submetidos na condição de espíritos à matéria e precisamos do mínimo necessário. Então, a todos nós que já estamos numa posição um pouco mais confortável, né, nós temos que ter esse olhar para aquele necessitado, que neste momento, no momento da fome, não adianta a gente chegar só com o Evangelho, não adianta a gente querer pregar e falar de Jesus, porque a fome incomoda, a fome acorda, né? Então, os estrupiados e os tristes, como uma vez me disse o Dr. Herma, eles sempre existirão. Para quê? Para que nós tenhamos e desenvolvamos dentro de nós a nossa capacidade da solidariedade. E silenciosa,
né? Essa é uma outra parte que é falada nesse capítulo, mas é importante para a gente nunca esquecer. Então, ela traz a frase, né, de Jesus: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Muito bem. Essa frase, ela é profundíssima, claro, como tudo que Jesus deixou de ensinamento aqui, mas ela vem chamar a atenção sobre, ela é uma lei, porque não é um simples ensinamento, ela é uma lei divina, a gente tem que amar aos outros, né, uns aos outros, na mesma intensidade e igualdade, com o mesmo desejo de esperar aquilo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o outro. Isso tudo está submetido a uma lei de causa e efeito e que Leon Denis muito bem trata como lei circular. Esse estudo está no livro O Problema do Ser do Destino, de Leon Denis. Ele também cita em algumas outras obras dele essa circularidade da vida, esses ciclos. Quando a gente compreende essa circularidade, quando a gente compreende que nós reencarnamos na matéria para que nós, não para que a gente sofra em momento algum, nós reencarnamos na matéria para que estejamos submetidos a essas necessidades do corpo físico, para que essas necessidades desenvolvidas, elas possam despertar a nossa necessidade moral de avanço. Então, uma coisa vai levando a outra, e esse levar uma coisa a outra, né, o material ao moral, o moral atuando sobre a necessidade material do outro, ela é um ciclo. Então, realmente é uma lei circular. E nessa nossa irmã, a irmã Rosália, ela fala que se nós utilizássemos, né, se nós exercitássemos essa caridade material com mais frequência, com mais veemência, com mais comprometimento, não simplesmente quando alguém pede, né, uma cesta de Natal, se nós nos comprometêssemos com quem está ao nosso lado necessitado, e sempre nós os teremos, nós evitaríamos todo o sofrimento da Terra. Olha só que coisa forte, intensa e importante. Porque quando nós reencarnamos, a gente quer, durante toda a nossa caminhada, ser feliz. E essa é a busca, não tem nada de errado nisso, em querer ser feliz, sim. Só que eu não tenho como ser feliz se o meu irmão sofre, aquele que está absolutamente ao meu lado. Então, se eu divido o muito que eu tenho ou o excesso que eu tenho com aquele que nada tem, eu faço com que eu me iguale àquele e ele venha ao encontro de mim na situação material mais adequada. E a gente pode avançar junto, de mãos dadas. Então, é a solidariedade. É nesse aspecto que ela fala. Não existiriam dor, não existiriam mães chorando pelos seus filhos com fome. E isso produziria o quê? Um crescimento moral grande para nós, individualmente e coletivamente como sociedade. Eu sempre defendo a bandeira de que o bem está cada vez maior. Né? Às vezes as pessoas falam assim, o mundo está perdido do jeito que está. Não, o bem é silencioso, mas ele existe. E inúmeras situações, movimentos aconteceram, se colocaram neste período de pandemia, né? Da onde de uma fatalidade ressurgiu, né, desse solo mexido, digamos assim, surgiu a solidariedade e muitas pessoas perceberam a necessidade dos outros, da solidão dos outros, dos mais idosos. A fome surgiu de uma forma mais, fome que eu digo a pobreza, né, surgiu de uma forma mais descoberta, mais exposta, digamos assim. Né? Então, muitos movimentos aconteceram e é um crescimento moral,
no momento em que o planeta está fazendo a sua transição de provas e expiações para o mundo de regeneração, né, o que Jesus falou assim, os mansos herdarão a terra, né, os bons herdarão a terra, ou seja, aqueles que abraçarem as causas do bem continuarão nessa terra que será uma terra regenerada. Então a gente vê que realmente a possibilidade de nós extinguirmos essa diferença é grande e aproveitarmos num momento tão importante. Isso tudo pautado na caridade material, a partir da caridade material, que irá nos conduzir o quê? A caridade moral. E ela vem explicando para a gente o quê? O que é a caridade moral? E ela põe numa frase muito simples assim: consiste em suportarmos uns aos outros. E aí vem uma parte importante. O que é suportar? Suportar para nós é uma palavra, ou pelo menos no meu entendimento, algo que nos causa algum desconforto, porque parece que nós estamos superportando, né, alguma coisa além da nossa capacidade. Então, suportar alguma situação que nós não queremos, sempre tem uma conotação de dificuldade, mas é um movimento individual. E ela fala, esta caridade consiste em suportar uns aos outros. Então, o que é, aonde eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar a minha tolerância, eu preciso trabalhar o silêncio durante uma determinada tormenta, numa discussão, eu preciso trabalhar o respeito ao estágio em que esse meu irmão se encontra, quando ele chega até mim reclamando de alguma coisa que para mim é muito absurda. Porque o meu entendimento tem a ver com as minhas histórias e com a minha caminhada. E aonde entra essa caridade moral? Se eu percebo que a minha trajetória me trouxe até aqui e me deu uma determinada compreensão, por que eu teria que exigir do meu irmão essa mesma compreensão se ele não passou pelo momento, pelo sofrimento, pela dor que eu mesma passei, né? Então, quando eu percebo isso, eu transformo aquele ser que está diante de mim, né, muitas vezes reclamando, esbravejando, num irmão, porque eu percebo a irmandade universal, né? Somos todos irmãos em caminhada, num determinado momento eu estou aqui, num outro determinado momento eu estou numa outra situação. E as situações onde eu sou colocado, onde eu estou exposto e aonde eu mesma busco, né, as minhas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio e, portanto, temos as escolhas, estas situações e o resultado dessas situações irão determinar o meu estágio evolutivo. E quem sou eu para julgar o que o outro está passando? Então, quando Jesus falou não julgueis para não ser julgados, né, e Joana de Ângeles e tantos outros espíritos nos falam não julgueis, não julgueis, não julgueis, é porque nós não sabemos o que esse irmão traz na sua caminhada. Então, aonde entra essa caridade moral? A do silêncio, em eu ter a capacidade de ouvir, de não revidar, de ser manso, de acolher, ainda que eu não tenha condição de acolher da forma, né? Vem aqui, meu irmão, abraçar e tal, mas acolher mentalmente, energeticamente, vibracionalmente, né? Às vezes é esse o movimento. Então, suportar é a palavra correta, sim, porque muitas vezes essa atitude da qual eu estou falando, ela é muito difícil para nós, talvez seja mais difícil silenciar no meio de uma tormenta, silenciar e orar e pedir o bem para aquele que está ao meu lado, atormentado, acalmar. Por que quando os espíritos estão fazendo atendimento conosco, né, aqui não só o Dr. Hermann, mas outros espíritos que se manifestam, eles pedem o apoio dos médiuns que fiquem vibrando. O que é essa vibração? É a manutenção da corrente mental para que o espírito superior que está ali atuando possa trabalhar naquela mente conturbada.
Então, olha a importância da vibração, a importância da mentalização, a importância do silêncio. Né? Joana de Ângeles fala sempre para o Divaldo, eu preciso que você silencie. Né? E essa necessidade de silenciar para que eu possa entender o outro, isso realmente é um trabalho grande, difícil, mas necessário para que a gente possa avançar, porque senão nós estaríamos fazendo todo o nosso trabalho bonitinho da caridade material, mas não estaremos trabalhando na caridade moral, tão importante. E como é que eu faço a caridade? Né? Juntando essas duas coisas, qual é o movimento que eu preciso fazer? E um espírito que se intitulou Espírito Protetor em Lyon deu essa explicação e ele disse o seguinte, de diversas maneiras, em pensamento, palavras e atos. Né? Em pensamentos, né? Muito próximo disso que a gente estava acabando de falar, quando eu estou orando por alguém, se eu não tenho um movimento, eu estou, né? Por exemplo, quando eu entro num hospital, fazer a visita para, nem tem sido o momento, né, da nossa sociedade, ninguém está visitando ninguém em hospital, mas enfim, as coisas se acomodarão e nós voltaremos a essa situação. Às vezes a gente vai visitar um parente num hospital, e a partir daquele momento que eu entro, né, eu já preciso orar, porque todo aquele ambiente é um ambiente de necessitados. Os que cuidam para que tenham estrutura, força e determinação e discernimento, e aqueles que estão adoentados com seus sofrimentos também recebam. Então, a partir daquele momento eu estou em oração. Se eu vou a um sepultamento, a um velório, a uma cremação, enfim, alguma situação dessa, eu tenho já o conhecimento e a necessidade e a obrigação de entrar em oração. Então eu estou sendo caridoso sim, em todos os momentos. E a gente começa a perceber que a gente pode ser da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai deitar. Né? O pensamento não nos larga, então que sejamos, né, caridosos em todos os nossos pensamentos. Nas palavras, como ele falou, pensamentos, palavras e atos. As palavras, vamos educar a nossa fala, vamos educar aquilo que a gente põe para fora. Né? A boca fala do que está cheio o coração. E o que o nosso coração está? Como que o nosso coração está? Então, que saia dos nossos lábios palavras de consolo, de conforto, de solidariedade. Né? Se nós não tivermos essa capacidade, se a gente não estiver sentindo isso, e se a nossa vontade seja esbravejar, que nós nos calemos. Né? Para que isso não atinja, porque palavras são como penas ao vento. Né? Uma vez soltas, a gente não consegue recolher sobre hipótese alguma. E atos? Os atos, obviamente, são as ações, são os movimentos que a gente faz efetivamente em auxílio caritativo. Agora, muitas vezes a gente não pode, muitas vezes nós estamos exprimidos por uma série de situações, mas eu posso divulgar. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente midiática, então eu posso usar as redes sociais para divulgar algum trabalho do bem. Eu posso me engajar e chamar determinadas pessoas, né, para contribuírem. Olha, tem esse trabalho, o que vocês acham? Venham conhecer. Eu não estou podendo frequentar, mas eu já fiz esse trabalho durante muito tempo, é tão bonito, você não quer ajudar? Enfim, despertar ações, colaboração em ações que estão acontecendo, que mesmo que eu não possa atuar, outros poderão. Então, esse movimento, ele é muito importante. Né? Perceber o que está à minha volta, o que está acontecendo no nosso núcleo, nosso vizinho, nossa família, nosso vizinho, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta como um todo. São as ações. Desde as ações de sustentabilidade que protegem o nosso meio ambiente, assim como as ações todas que envolvem unilateralmente pessoas diretamente ou então
coletivamente. E essas ações, sejam de forma individual ou de forma coletiva, elas irão criar um despertamento na sociedade, no grupo, no todo onde nós estivermos atuando. O quê? De que nós somos espíritos, que estamos aqui com tarefas, com possibilidades. E isso vai nos jogar o quê? A um despertamento de consciência, que irá fazer com que todo esse grupo onde a gente atue também participe da parte da prece, da oração e da vibração. Então, mais uma vez, a gente está observando a situação circular, né? Pensamentos, palavras e atos, eles não são situações independentes, eles são interligados. Se a gente está falando sobre caridade, a gente não tem como não falar, né, sobre a beneficência. E a beneficência, quem trouxe esse estudo, essa instrução dos espíritos, foi São Vicente de Paulo, aqui no Evangelho. E ele traz, nos falando o seguinte, que é um sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos. Então, como eu estou me vendo? Essa é a primeira, vamos pegar o final do ensinamento e voltar. Se eu percebo, se eu ser uma pessoa beneficente, significa que eu percebo o outro como eu me percebo, eu preciso me perceber primeiro. Daí a necessidade tão falada do autoconhecimento, de nós nos entendermos como seres, como espíritos, né? E ele diz que o lema, o objetivo para que nós sejamos seres beneficentes, que tenhamos essa virtude adquirida dentro de nós, é fazer os outros felizes. Esse tem que ser o nosso lema. A gente pode escrever isso e colocar como objetivo e meta de vida. Só que se eu preciso observar o outro como eu me observo, né, eu já sei que eu quero ser feliz, né? Essa obviamente é um desejo comum a todos nós queremos ser felizes, mas eu jamais serei feliz se eu não fizer de alguma forma ajudar a caminhada do meu irmão e do meu próximo para ser feliz, né? Daí esse sentido, né? E o bispo Adolfo, que é o bispo de Alger, também descreve, né, que nas instruções dos espíritos, a alegria que invade o coração quando a gente percebe que fez alguma coisa, que atuou, não é porque a gente não faz nada, quem faz é Jesus, mas que quando a gente atua em favor do próximo, em nome de Jesus, e a gente obtém uma alegria, um retorno, um resultado positivo. Por exemplo, para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai lá e faz a distribuição das cestas de Natal, né? A felicidade, o agradecimento, o brilho nos olhos daquelas mulheres, daquelas mães, daquelas avós, daquelas famílias, daqueles pais, daqueles filhos, todos virando na direção de quem está produzindo esse trabalho, é uma paga, é um retorno, é uma coisa. Esta é a verdadeira alegria, né? Então, quando a gente se percebe participante de um projeto, de um trabalho, onde eu produzi a felicidade do próximo, aquele lema de que nós estávamos falando, que nós precisamos buscar a felicidade do outro para que adquirir a nossa própria beneficência, estará assim decidido, estará resolvido, estaremos tendo feito tudo e é uma experiência muito única. Eu acredito que todos nós já tenhamos experimentado. E se assim insistirmos e fazermos mais e mais e mais, nós obteremos mais e mais e mais alegria. Daí ele nos dizer, ide ao encontro do infortúnio, que a gente normalmente corre, a gente não quer ver o feio, a gente não quer ver o pobre, a gente não quer ver o triste, só que é lá que nós vamos doar
o que nós temos para dar. Pode ser material, pode ser de âmbito moral, pode ser a nossa solidariedade, o nosso ombro amigo, a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa prece. Doemos, não importa o que. E nós encontraremos lá Jesus. A gente fala tanto, eu queria tanto ver a face de Jesus. Não é difícil, porque Jesus mesmo nos disse, quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai que é a mim que o fazeis. Ou seja, nós estamos fazendo para Jesus. E encontrar Jesus no olhar de uma criança pobre, de uma mãe aflita, de uma esposa preocupada, de um pai que quer levar o alimento para sua casa, é encontrar Jesus em cada esquina. E ele está muito mais fácil de ser acessado do que a gente possa imaginar. Tem um texto pequeno do Chico que eu vou trazer aqui, porque eu achei que tem muito a ver com essa nossa, com esse momento e principalmente com esse estudo. Ele é do livro Lições de Chico Xavier, de A a Z, né? E fala assim: não podemos dizer ao paralítico, levanta-te e anda, como fez Jesus, mas podemos cooperar na aquisição de uma cadeira de rodas ou de um par de muletas. Não podemos transmitir um passe e curar as feridas de uma pessoa, como fez Jesus, mas devemos ajudar na aquisição de uma pomada que lhe alivie as dores. Não podemos multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, como fez Jesus. Mas podemos dar um único pão a quem nos pede. Isso está ao nosso alcance. Nós não podemos tocar os olhos do cego e fazê-lo enxergar, mas como fez Jesus. Mas podemos ler uma página que lhe conforte o coração. Isso é a tarefa mínima. Olha só quantas coisas mínimas que nós podemos fazer e estaremos fazendo em nome de Jesus. Se nós não temos ainda as possibilidades que Jesus tem, é claro que nós não temos, está muito longe de nós ainda, Jesus é um espírito puro, mas ele exemplificou. E todas essas coisas que Chico muito bem colocou aqui, elas são possíveis para cada um de nós. E voltando ao Evangelho, né, ele fecha aqui o estudo, né, o Espírito dizendo: não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí em mãos cheias de amor e solidariedade o bem. Ou seja, a caridade, né, ela é o alicerce de todas as outras virtudes. Existem um número enorme de virtudes a serem conquistadas por nós, espíritos imperfeitos em caminhada. Mas nós precisamos principalmente entender que a base para que nós construamos esse ser, né, melhor, evoluído, capaz, dentro de nós, para ser dividido para com todos, ele precisa estar alicerçado na caridade. Que os nossos corações nesse Natal sejam tocados, né? Eu digo nesse Natal porque nós estamos próximos a essa data que aqui no planeta Terra nós celebramos. Então, por que não aproveitar esse momento onde tantos oram, onde a vibração do planeta modifica em função dessa percepção, dessa lembrança, né, de Jesus em nossas vidas, não do Papai Noel, e sim da celebração da presença de Jesus, do aniversariante que é Jesus, mas que ele principalmente nasça a cada dia dentro dos nossos corações. Muita paz a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus possa nos acompanhar hoje, agora e sempre. Graças a Deus.